O que eu vou trazer para vocês hoje é sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa, para mim, é a ferramenta mais importante que uma empresa precisa ter e precisa controlar, pelo menos mensalmente. E eu quero começar a nossa mentoria com umas perguntas. Vocês já passaram por dificuldades para pagar as contas no final do mês por falta de caixa? Já pegou um empréstimo, alguma coisa sem nenhum planejamento, porque achou que não tinha dinheiro suficiente e depois percebeu assim que se tivesse planejado melhor, você não precisaria desse recurso? O fluxo de caixa, ele é essa ferramenta que ele vai te ajudar a te dar essa clareza de quando você precisa de dinheiro, se você precisa de dinheiro, o quanto que sobra. Então, eu vou começar, né, falando para vocês. Eu entendo que o fluxo de caixa, ele é o pulmão da empresa. Se você pode ter lucro, você pode ter um bom produto, porém, se você não tiver caixa, a sua empresa, ela corre o risco de falência. Eu vou trazer aqui um dado do Serasa, que eu puxei agora, que no ano de 2024, mais de 2 mil empresas entraram com pedido de recuperação judicial. E o pedido de recuperação judicial nada mais é um recurso que as empresas recorrem quando elas não têm condições de arcar com as suas obrigações, com fornecedores, com seus credores, bancos, governo. Então, esse número, ele aumentou cerca de 61% em relação ao ano de 2023. Então, ele teve uma queda, uma alta de mais de 60% de um ano para o outro. Ou seja, o ano de 2024, ele foi um ano mais desafiador na questão de caixa. Quero perguntar aqui para quem estiver participando, se no seu negócio você sentiu que esse ano de 2024 ele foi um ano com mais problemas com pagamentos dos seus clientes, inadimplências. Como que você está lidando com essa gestão do teu recebível? Eu tenho muitos relatos de clientes, de colegas, de parceiros que têm que tiveram, né, mais dificuldades para conseguir cobrar dos seus clientes, atrasos, tudo mais. Isso compromete muito o fluxo de caixa do seu negócio. Então, ele vai acarretar em mais problemas, como a questão do recorrer a empréstimo bancário, atrasar algumas obrigações, ter que pagar juros, e isso vai comprometendo o lucro do seu negócio. E afinal, né? O fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É um relatório, um dos principais relatórios que uma empresa precisa ter, e ele controla entradas e saídas de dinheiro, ou seja, os recebimentos, o quanto você recebeu e o quanto você pagou. Fluxo de caixa também você pode utilizar para projeção, o quanto que você tem a receber, o quanto você tem a pagar. Ele é diferente, diferente da DRE, que é a demonstração do resultado, ele não traz o resultado, lucro ou prejuízo do negócio. Ele traz quanto que tem de dinheiro, quanto girou de dinheiro. Não necessariamente a sua empresa está sendo lucrativa, ou se o fluxo de caixa reduziu, ela está tendo prejuízo. Então, assim, essa diferença ela é importante vocês saberem por quê. São dois relatórios muito importantes, mas eles trazem informações diferentes. Então, a DRE, que é a demonstração de resultado, ele faz a apuração, que a gente chama, contabilmente falando, por competência, ou seja, ele traz a informação do que ocorreu no seu negócio, o quanto eu vendi, independente se eu recebi ou não. Pode ser que eu tenha vendido e recebido, feito parcelamento. Vou receber em 3, 4 vezes, mas a DRE ela vai apurar a venda, a receita naquele determinado período. Vendeu R$ 1.000, independente se você vai receber em 4 vezes, a receita daquele período é R$ 1.000. Diferente do fluxo de caixa, que aí vai ser
lançado, essas informações elas vão vir de acordo com o recebimento, no caso dessa venda, né? Nesse exemplo. As despesas é a mesma coisa. Então, assim, à medida que elas vão sendo pagas, isso entra no fluxo de caixa. Por isso que é importante ter esses dois relatórios, essa apuração. Mas hoje eu vou trazer o fluxo de caixa. Por quê? Entendo que a maioria das empresas, principalmente as pequenas, micro, falando, elas precisam ter, elas têm mais dificuldades para ter o DRE e não necessariamente elas precisam tanto, mas o fluxo de caixa elas precisam. Ela é algo muito essencial, porque a gestão do dinheiro, principalmente quem é pequeno, não tem muito recurso, você precisa fazer uma boa gestão do quanto que entra, do quanto que sai, para não ter dificuldades financeiras lá na frente. Então, a importância se dá isso, né? Um exemplo aqui, a gente pode trazer muitos exemplos de empresas que usam fluxo de caixa, que se planejaram bem com fluxo de caixa e cresceram. A Starbucks, ela quase quebrou nos anos 80, porque ela cresceu muito rápido e ela não conseguiu, não planejou o fluxo de caixa, ou seja, ela fez muitos investimentos, cresceu, precisou comprar mais, ter mais despesa e não tinha o fluxo de caixa planejado para isso. Então, o que salvou ela no futuro, assim, ainda bem, ela conseguiu, no tempo hábil, fazer um planejamento financeiro. Mas você, pequeno empresário, maioria, né, o nosso público que assiste aqui, está conseguindo ter essa visão de caixa antes que aperte a ponto de você não conseguir mais dar a volta por cima. Por isso, o motivo das empresas estarem abrindo recuperação judicial, porque chega um momento que elas não conseguem mais arcar com as suas obrigações. E então, eu vou trazer para vocês como, afinal, que o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um relatório de tudo que entra e tudo que sai em um determinado período. Por exemplo, hoje aqui a nossa mentoria é no dia 3 de fevereiro. Então, eu vou apurar o fluxo de caixa da movimentação que aconteceu em janeiro. Então, eu vou somar todas as entradas, todas as receitas, os recebimentos, aliás, e todos os pagamentos. E eu vou classificar. Você precisa fazer um planejamento. Você precisa classificar esses fluxos de caixa, essas despesas e receitas, aliás. Então, eu vou trazer para vocês aqui um- uma planilha com um modelo simples, tá? O fluxo de caixa, ele pode ser feito via planilha de Excel. Quem tem sistema de gestão financeira é muito mais facilitado, então toda movimentação que você faz, os lançamentos no banco, o contas a pagar e contas a receber, ele já te gera, ele deveria gerar um fluxo de caixa muito simples, mas você precisa seguir alguns passos para conseguir criar esse relatório. Então, o relatório do fluxo de caixa, o fluxo de caixa, ele é separado em três grupos, três tipos. As suas receitas e despesas operacionais, que é do movimento do negócio, por exemplo, eu sou um comércio, as minhas vendas de mercadoria, minhas compras de mercadoria, frete sobre venda, despesas com salário da equipe que trabalha, parte administrativa, isso tudo é da operação. E existem o fluxo de caixa que são os investimentos. Por exemplo, eu adquiri um maquinário. Se eu sou uma indústria, eu comprei um maquinário. Isso é um investimento, isso não é necessariamente uma despesa do dia a dia. E aí também entram, por exemplo, você adquirir aplicação financeira, algum consórcio, título de capitalização, esse tipo de coisa, são tudo investimentos que não são referente a um negócio diretamente ligado. E existe o fluxo de caixa de financiamento, ou seja, é a gestão de dívidas, empréstimos, a parte de aporte dos sócios, de retirada dos sócios, então isso também não é operacional. Por que classificar nesses três grupos? Por quê? Para você saber se a sua empresa operacionalmente ela está gerando caixa ou se você olhar no final do mês, se o seu caixa reduz, para saber aonde que está sendo a maior saída de recurso, para você conseguir gerenciar melhor. Ah, é no meu
operacional, eu consigo reduzir alguma despesa que eu possa estar melhorando a gestão? Ou é investimentos? Eu estou pagando muita parcela de máquina, de veículo, de reforma e está comprometendo demais o meu caixa. O que que eu posso fazer? Ou se é financiamento, se eu preciso renegociar uma dívida, ou retirar menos distribuição de lucro do sócio, né? Então, por isso que você precisa separar, porque a operação vamos dizer, o operacional é o mais importante. Se dentro do investimento e financiamento você vê que está gastando muito, tentar reduzir ou diminuir ou parar, cessar essa despesa para não comprometer tanto o seu caixa. E quais são os erros mais comuns no seu controle de fluxo de caixa? O que que as empresas cometem que podem comprometer o fluxo de caixa, comprometer esse relatório e você não ter uma gestão correta desse dinheiro que entra e que sai? O maior, principalmente em menores empresas, é misturar todas as contas. Misturar conta pessoal com conta empresarial. Muitas empresas têm grupos, né? Negócios, vários negócios envolvidos e elas acabam pagando uma conta de uma empresa na outra, acabam recebendo também, e aí assim você acaba perdendo o controle. Você não sabe o quanto que uma está lucrando outra, ou pagando conta pessoal, se o sócio está retirando muito mais dinheiro do que deveria, achando que quer lucro, mas na verdade não é, está sangrando o caixa do seu negócio. E um outro erro muito comum também é não registrar todas as movimentações. É muito fácil, quando a empresa ela é pequena, é muito fácil você conseguir visualizar todas as suas receitas e suas despesas. Mas à medida que a empresa vai crescendo, você começa a perder um pouco o controle. Se você faz isso de forma manual, se faz isso na memória, se registra num caderninho. Então, assim, as despesas menores, as menos relevantes, elas acabam sendo esquecidas. Só que quando o volume começa a aumentar, essas despesas elas vão fazer diferença dentro do teu fluxo de caixa. E se você não registrar toda a movimentação, você não vai saber exatamente aonde você está gastando e aonde está vindo o seu recurso e você conseguir gerenciar isso no sentido de, ok, a minha despesa com eu faço entrega, a minha despesa com combustível ela está muito alta. Ela subiu demais de um mês para o outro e o volume de vendas não foi compatível. O que que está acontecendo? É o gasto com veículo, que talvez está gastando muito porque está precisando de uma manutenção. É uma gestão logística que eu poderia estar melhorando, de otimizar, né, essas entregas, de fazer tudo numa região um dia ou numa outra região. Então, se você não conseguir controlar, não souber exatamente o quanto você está gastando em cada despesa do seu negócio, classificar isso, você não consegue ter essa visão e uma melhora, consequentemente, no seu lucro e em sobra de dinheiro. Eu vou trazer um exemplo prático aqui, por exemplo, uma loja de roupas, né? Você vende a prazo, mas só anota as suas vendas pagas. No final do mês, o seu caixa, ele não vai fechar. O dinheiro que está pendente para receber, ele não vai aparecer e não vai ter controle. Porque o fluxo de caixa, né? Eu falei aqui de registrar o que aconteceu, mas o fluxo de caixa, ele tem a função também de planejamento, de você saber o quanto que você tem para frente. Então, você consegue, por exemplo, as suas despesas fixas. Você sabe o que você tem que pagar todo mês em determinado período. Então, você projeta para mês de fevereiro. Estamos começando o mês de fevereiro. Eu tenho aluguel, eu tenho o salário da minha equipe, eu tenho energia elétrica, uma média.
né, sabendo dos meses anteriores, você já também tem uma noção, dependendo do negócio. Eu tenho outras despesas, os impostos, mas aí os impostos geralmente são decorrentes da venda, mas também você consegue fazer uma projeção com base nas receitas que você tem. Eu tenho o meu Prolabore, todas essas despesas que são fixas. Os impostos não entram como fixas, mas você consegue mais ou menos saber com base na tua média de vendas. Se você pega isso aqui e projeta para frente, e pega o que você tem a receber do que você já vendeu, e projeta o que você tem de venda futura, o que você imagina de venda futura, você consegue projetar um fluxo de caixa, fazer um planejamento e ver quando, se caso num determinado período vai faltar dinheiro, você conseguir se prever e buscar um recurso melhor, um recurso melhor, ou fazer uma gestão mais eficiente. Que eu vou aqui, por exemplo, negociar com fornecedores, se caso você tem um determinado dia do mês e você desembolsa muitos pagamentos, faz muito desembolso, só que não vai entrar recurso suficiente naquele período. Você ajusta os seus prazos, tenta fomentar as vendas, incentivar as vendas à vista com seus clientes, descontos, benefícios, para conseguir levantar esse caixa. Outra forma também muito interessante de conseguir levantar o caixa, quando você consegue projetar, consegue saber que lá na frente você vai precisar, é também liquidar estoque, porque o estoque que você tem no seu negócio, quem é comércio, quem é indústria, ele é dinheiro parado. Então, assim, quanto menos estoques que você conseguir ter, que você consegue ter, melhor o seu caixa, porque o dinheiro ele não fica ali. E assim, se começar a faltar realmente caixa, reduz um pouco os investimentos que não são necessários, tenta renegociar os empréstimos que se você tem empréstimos negociados, se você tem impostos, né, você tenta fazer um parcelamento mais facilitado, renegociar essa dívida de empréstimo para talvez para uma parcela um pouco menor. Claro, tem a questão da incidência do juro, que é a partir do momento que você estica a dívida, o juro aumenta, mas para cobrir caixa, dinheiro que você precisa ter naquele período, é um recurso também importante, interessante. Que o que acontece? Você não consegue ficar muito tempo sem caixa, sem dinheiro. Que o caixa, ele é um motivo que faz que as empresas nascem, fazem as empresas nascer e morrer, né? Então, a falta de caixa é um dos maiores motivos da quebra, da falência das empresas. Então, na pior das hipóteses, assim, vamos cotar as melhores hipóteses. A renegociação com fornecedores, muitas vezes, eles nem cobram juro por colocar um prazo um pouco para frente, alguns dias no boleto, na forma como você faz o pagamento deles, incentivar vendas à vista, às vezes é um custo muito baixo, dá um pequeno desconto para o seu cliente, um brinde, alguma coisa nesse sentido, e liquidar estoque, aí já é um movimento talvez um pouco mais complicado, mas também fazer uns movimentos. À medida que você vê que o seu estoque ele vai inflando, começa a fazer ações de promoções, de bazar, quem é comércio, para liquidar esse estoque. E aí é caixa, dinheiro que entra líquido, porque esse custo, muitas vezes o estoque que está muito tempo lá parado, você já pagou esse dinheiro dessa compra desse estoque. Então, você já fez o desembolso. Então, quando entrar da venda, ele entra praticamente líquido, só vai ter desconto dos impostos pela venda. Mas a maioria é só isso, ou comissão, enfim, dependendo do quanto, o que que você tem de despesas variáveis, despesas que são decorrentes daquela venda. Mas mesmo assim, o custo maior, que é da compra da mercadoria, ele já aconteceu. Então, isso é uma forma de estar levantando caixa. E aí, aquela questão, antecipar recebíveis. Por que não? Se você tem uma necessidade de caixa, você tem venda no cartão. Isso é muito comum. As pessoas terem venda no cartão, parcelado, mas ela já faz o desembolso à vista, ela já
compra com o fornecedor no máximo para 30 dias, ela paga essa mercadoria, só que ela vendeu lá em 3, 4 vezes. Muitas taxas, né? Muitas operadoras de cartão, banco, cooperativas, elas têm umas taxas atrativas. Então, a venda do cartão ela é interessante porque você consegue o recurso rápido do dinheiro, porque você consegue antecipar de uma forma facilitada, até no próprio aplicativo, né? Quem tem a maquininha vai ali e faz a antecipação na hora que precisar, claro, mediante juros, só que precisando de caixa, né? É um recurso acessível. E também a questão do planejamento é importante porque se tudo isso, todas essas ações que eu falei para vocês, vocês não conseguirem, não tem como, o fornecedor não negociou, é difícil vender o seu estoque, as vendas à vista não estão ocorrendo, é recorrer a um empréstimo de capital de giro. E sempre o dinheiro que você precisa urgente, ele vai ser mais caro. Por que eu falo isso? Dinheiro urgente, dinheiro que está disponível mais fácil, por exemplo, cheque especial, tem uma alta taxa de juro. Parcelamento do cartão corporativo da empresa, a taxa de juro é muito alta. Antecipação de recebível, muitas vezes a taxa de juro é alta. Então, se você consegue saber que lá na frente você vai ter um desembolso maior de caixa e não tem essa entrada suficiente, por que não recorrer a um empréstimo? Por que não negociar com a instituição financeira e verificar uma melhor taxa, um prazo e uma parcela que caiba no seu bolso e levantar esse recurso para fazer a sua empresa girar? E também, né, falando aqui na falta de uma necessidade de caixa, mas o fluxo de caixa também você consegue usar para crescimento. Você sabe que do decorrer das tuas vendas ou as tuas despesas vai fazer sobrar caixa suficiente daqui a uns 2, 3, 4 meses e você precisa comprar uma máquina, você precisa melhorar o seu escritório, por que não? Mas se você não planejar, se você não tiver essa projeção futura, você não sabe quando vai ser a hora de fazer esse investimento e se esse investimento vai caber dentro do negócio. Esse é um dos grandes erros das empresas, fazerem investimento, uma aposta, sem, né, ter esse caixa suficiente, sem projetar essa capacidade de pagamento, muitas vezes financiado ou na compra à vista, e ter problemas de caixa futuro, acabar às vezes assim, vamos dar um exemplo de veículo. A empresa compra o veículo e não tem recurso suficiente para pagar a parcela, tem que devolver o veículo, ou tem que renegociar, e vai juro sobre juro. Então, assim, é uma forma também de você usar o fluxo de caixa como crescimento, projeção futura. Você usa o que aconteceu, pega com base as despesas, principalmente, olha a sua, o seu histórico, o histórico de vendas também, para você conseguir projetar o futuro. E aí, assim, fazer uma gestão eficiente, saber o que você espera, o que espera lá na frente. Vai sobrar dinheiro para eu retirar também, de fazer retirada de lucro, né? Os sócios querem fazer no final de ano uma retirada para fazer um investimento pessoal, uma coisa assim, e ter esse recurso para isso. Também, final do ano, né? Muito importante falar a questão do desembolso do 13º, das férias. Muitas empresas pagam férias no final do ano, né? Fecham ali no recesso de Natal, nesse período. Então, também é importante se prever já no começo do ano com isso. Pegar aquela despesa de salário, de 13º, de férias, porque você sabe que todo mês você tem um dozeavos de despesa para pagar para o seu funcionário lá no final do ano. Por que não fazer um caixa, uma reserva desse valor e começar a investir, que seja fazer sobrar esse dinheiro para lá na frente você não sofrer com esse desembolso grande e não ter esse recurso. Agora eu vou trazer para vocês aqui uma ferramenta simples, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática
como que é um fluxo de caixa, como funciona essa ferramenta, como que seria uma estrutura de fluxo de caixa. Se você utiliza um sistema de gestão financeira, ele é mais fácil, ele traz o seu formato. Então, você lança a sua receita, lança a despesa, diz o que é, por exemplo, é energia elétrica, é aluguel, é salário, é venda de mercadoria, e ele faz essa soma e traz para você numa estrutura. Então, eu vou trazer aqui também numa planilha para mostrar para vocês como é fácil, é simples de vocês fazerem esse fluxo de caixa sem ter um sistema. Claro que o sistema facilita porque ele é automatizado, ele geralmente ele traz integração com o banco, então você não precisa ter que digitar as despesas, né? Lançar manualmente e evitar risco, evitar erro também, né? Com isso. Mas é possível fazer numa planilha. Você puxar o seu extrato do mês e classificar tudo. Todas as despesas, todas as receitas e somar e ver onde foi gasto em cada coisa. Vou compartilhar aqui com vocês a minha planilha para mostrar como é uma estrutura de um fluxo de caixa. Aqui, esse é um fluxo de caixa. Deixei mais aberto aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Aqui o fluxo de caixa ele traz essa estrutura, como eu falei para vocês. É, começa com a receita, né? O quanto que você faturou, aqui eu vou abrir para vocês para mostrar. Vendas de produtos, serviços, aí aqui você coloca, você precisa criar, primeiro, antes de mais nada, você precisa criar um plano de contas. O que que é um plano de contas? É categorizar cada receita, cada despesa. Você pegar no seu negócio assim, eu tenho receita de venda de produto, de venda de serviço. Ok, é isso. E de revenda. Ou eu posso colocar aqui, venda no cartão, venda, aí vai da forma como você quer enxergar a sua receita. De imposto aqui, no caso, eu botei o simples, mas se você não for do simples, você pode listar todos os impostos sobre venda que você tem. Os custos, custo de mercadoria, custo de frete, os custos diretos ligados ao seu negócio e as despesas. Aqui as despesas eu separei, tá? Aqui eu trago para vocês separado, despesa com RH, despesa administrativa e despesa com venda. Mas dependendo do tamanho do seu negócio, você não precisa separar tanto, mas você precisa é, ter essa classificação, não é só lançar, entrou 100, saiu 50 sobre os 50. Você precisa saber aonde que saiu e da onde que veio esse recurso. Então, assim, aqui, despesas com RH. Salário, alimentação, bônus, FGTS, férias, aí vai de acordo com o que cada negócio tem, tá? O que que você julga importante do seu negócio ter separado assim, o quanto que eu gastei com salário. Isso é essencial. Desse salário eu pago um vale transporte. Quanto que custou o meu vale transporte no mês? Aí você vai separando de acordo com a sua necessidade, que é aluguel, luz, água e gás, telefone, mas é preciso você ter isso aqui. Para quê? Para saber assim, é R$ 1.000. Eu gastei dia 6/2, tive um pagamento de R$ 1.000. O que que é esse pagamento de R$ 1.000? Salário. Olha lá, salário. A classificação dela, categorizar cada receita e despesa. E aí, aqui depois tem a parte de investimento e financiamento. Mas essa é a estrutura do plano de contas. Então, essa é a base que você vai ter para classificar cada receita e despesa, para depois você ter, ser mais fácil para você somar aonde foi cada coisa, certo? Você juntar as receitas e as despesas. Aí aqui é a mesma estrutura, só que aí aqui a gente vai fazer os lançamentos. Por exemplo, aqui. Essa minha ferramenta aqui, de Excel, já tem uma automatização. Então, eu lanço, eu classifico, ela já faz a soma aqui para o fluxo de caixa. Mas dependendo do movimento, você não precisa ter essa facilitação. Você só pega e soma aqui, o quanto que eu vendi de produto.
Aqui, R$ 11.100, por exemplo. Então, você pode fazer de uma forma mais simples, não precisa ser automático, mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, aqui eu fiz essa venda e ela estava em aberto. Eu vou receber essa venda, R$ 1.000. Eu recebi no dia 31 de janeiro. E eu recebi em dinheiro, por exemplo, aqui. Esses R$ 1.000, ele vai entrar aqui como uma receita. Receita. Aí eu coloquei aqui que é a receita de venda de serviço. Então, aqui no meu fluxo de caixa, ele vai somar R$ 1.000 na venda do serviço. Digamos que eu vendi mais R$ 5.000 de venda de serviço. Serviço. E eu recebi, foi à vista, também no dia 31 de janeiro. Então, eu tenho 1.000 mais R$ 5.000. Aí aqui eu já vou saber que eu recebi, entrou R$ 6.000 no mês de janeiro de venda de serviço. Então, assim você vai fazendo com as receitas e com as despesas. Aqui, por exemplo, telefone e internet, eu tinha R$ 200, eu paguei no dia 31 em dinheiro. Tá? Dinheiro. Contador também, eu paguei no dia 31 de janeiro em dinheiro. Aí assim, isso vai somando nas minhas despesas. Aqui, ó, aqui eu separei, tá? Mas você não precisa separar em RH, administrativa, você pode fazer tudo numa lista só, receitas e despesas, né? Então aqui, eu paguei luz, paguei telefone e internet, paguei o contador, e aqui eu vou somando cada receita e despesa. Então, aí aqui são as operacionais. Então, a gente sabe o quanto que a gente gastou com despesa operacional e a parte de investimento, ó, investimento de financiamento que eu falei para vocês. Por que separar? Separar para você saber. Aqui no caso, eu tive 17.000 de receita. Aí eu tive, aqui eu não lancei custo, mas poderia ter sido custo, e eu tive 7.000 de despesa. Ou seja, a minha operação, meu negócio, meu dia a dia, gerou um caixa positivo de 10.000. Porém, eu tenho gastos com investimento. Aqui eu tenho uma parcela de uma máquina aqui. Então, foi mais R$ 1.000 de desembolso. Eu tenho financiamento, eu tenho uma dívida, um parcelamento, um empréstimo de R$ 2.000. Então, no final do mês, não sobrou 10.000 em caixa, sobrou 7, porque de financiamento, mais investimento de parcelas que eu tenho para pagar, são mais R$ 7.000. E aí ali você vai vendo no mês que sobra, o mês que não sobra, porque se operacionalmente aí você consegue fazer a proporção em percentual, quanto que é operacional, quanto que sobra, o que não sobra, porque o que acontece? O fluxo de caixa na operação, a não ser que ocorra algo muito, por exemplo, assim, você não vendeu o suficiente. Geralmente o caixa ele tende a se manter. Por como que ele não vai se manter? Né? Com empresas que têm questão com diferença de recebimento, de prazo, de recebimento de pagamento, o ciclo operacional. Isso é muito importante vocês saberem quanto que é o ciclo financeiro de vocês. Ciclo é o período, a diferença entre o pagamento do teu fornecedor, das tuas despesas, com o recebimento das tuas vendas. Então, se esse ciclo ele é muito longo, se ele se estende, você acaba tendo problema com caixa, porque você precisa ter mais recurso próprio para manter a operação até a data do recebimento. Mas o fluxo de caixa, olhar o fluxo de caixa anterior, você consegue saber quais são os períodos. Se você começa a fazer isso mensalmente, você tem uma visão anual, se a sua empresa tem sazonalidade de venda, de despesa, você vai saber quando vai acontecer essa questão, esse problema de recurso, essa falta de recurso, você consegue fazer um caixa, uma reserva para aquele período
e aí você joga para frente, vai projetando. Então, por isso que é importante. Eu digo que o fluxo de caixa, ele tem que ser feito pelo menos uma vez por mês. Empresas maiores, que têm mais movimentação, uma vez por semana, eu recomendo até a empresa pequena, por exemplo, você somar as contas que você tem a pagar na semana, as contas que você tem a receber na semana e o quanto que você tem recurso em caixa. Você não precisa fazer esse fluxo de caixa que eu levantei, né? Que eu coloquei, eu listei as classificações, e se você consegue fazer uma vez por mês, só para ter uma visão histórica do que ocorreu no mês, mas pelo menos você, semanalmente, você fecha a semana, começa na segunda-feira, soma todos os seus boletos, o quanto que você tem a pagar, soma o que você tem de recebível, se você tem recebível no cartão, se você tem crediário para receber, e o quanto que você tem de recurso em caixa no começo da semana, por exemplo, para você ver se vai conseguir sobrar dinheiro, se esse caixa vai reduzir muito, e você consegue também ter uma previsão, né, ligar um alerta se caso o caixa e for reduzindo muito. Aí você consegue ter uma visão, olhar o fluxo de caixa e ver por que que ele está reduzindo. Eu estou recebendo menos, eu estou vendendo menos, eu estou gastando mais. Como que eu vou fazer essa gestão? Aí você vai adotar aquelas medidas que eu falei ali no começo para vocês. Renegociar com fornecedores, se é prazo, se a questão é o prazo do fornecedor, fomentar vendas à vista, liquidar estoque, se você vê que o teu estoque está aumentando muito e o caixa está reduzindo, então é a questão do estoque. Olhar, verificar se você está vendendo produto com pouca margem, talvez você não tenha margem de lucro, e isso vai se refletir no caixa no futuro. Vou trazer um exemplo para vocês de um cliente meu. É, Ele não sabia, mas ele estava operando com prejuízo, ele estava vendendo o produto com margem negativa, no prejuízo, só que ele não sentia no caixa porque ele estava em crescimento e ele recebia à vista e pagava a prazo. Então, o dinheiro entrava, ele ia entrando mais dinheiro porque ele estava numa crescente de faturamento, então ele cobria o faturamento de hoje, ele cobria o pagamento da venda do mês passado e assim por diante. Só que quando ele chegou no momento em que ele manteve o faturamento, que ele chegou no período ali de estabilização, começou a faltar caixa. Por quê? Aí o buraco que tinha lá atrás, ele não conseguia mais tapar, porque ele não tinha mais entrada mais para pagar a conta anterior. Ele tinha que pagar as contas do próprio mês, por exemplo. Então, se ele vendia 100 mil e ele gastava 150, faltava 50 sempre todo mês. Só que aí ele vendia no próximo mês, ele vendia 200 mil. Então, sobrava dinheiro para pagar as contas do mês anterior e assim por diante. Mas quando estabilizou, não sobrava mais, porque realmente não sobrava a operação. Então, é importante ter esse relatório, o fluxo de caixa, mas também você ter a informação da DRE, ver se tem margem. Porque se você consegue, com previsão, olhando assim com tempo, verificar que realmente você está com problema de lucratividade, você consegue fazer a operação, reduzir custo, aumentar preço, e isso vai refletir no seu caixa. Tudo reflete no seu fluxo de caixa. Às vezes você não sente tanto, não percebe por causa dessa questão de ciclo. Recebe antes, paga depois, aí parcela demais, começa a somar muitas parcelas quando vê não tem capacidade para pagar a quantidade de parcelas. Isso se reflete também na pessoa física, né? Quando você começa a comprar no cartão de crédito, uma parcela de 100 aqui, uma de 200 aqui, quando você vê a fatura está em 5, 10 mil e você não consegue pagar a sua fatura. Isso também se aplica nas empresas. Então, é importante você ter o fluxo de caixa e projetar, saber pelo menos o que que você tem de 30, 60, 90 seria bem interessante, dias para frente de despesas geralmente você consegue projetar, de receita, se você vende à vista, as suas receitas não são recorrentes, mas pelo menos olha um histórico de venda seu e projeta com base naquele seu histórico. Que aí você vai conseguir ter uma visão
bem interessante de como vai ficar o seu caixa lá na frente. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, né? O fluxo de caixa, uma planilha. Eu trouxe ali de uma forma mais simples, mas você pega, pode jogar no Excel, pegar o seu extrato ali. Toda a maioria das instituições elas liberam pelo Internet Banking o extrato em formato de Excel, então é muito fácil você classificar, colocar cada coisa ali e somar e saber aonde que está indo o seu dinheiro.